Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, muita repercussão em relação à atual situação, né? Ao momento atual do técnico Luiz Zubeldia do São Paulo. Muita coisa acontecendo em volta disso. Muito se fala na continuidade do Zubeldia. O que está acontecendo? Nós vimos, né, várias coisas. Tem posicionamento de jogadores, ex-jogadores do São Paulo. Muitas pessoas falando muito na mídia. Temos o posicionamento do Neto aí, né? O Neto falando que o Zubeldia é um técnico ruim. É que é complicado. Para nós é um pouquinho mais complicado quando nós sabemos, por mais que esteja falando coisas coerentes, coisas assim que a gente pode até concordar, para nós é muito delicado, é muito difícil quando a gente escuta comentaristas, jornalistas de outros clubes. Então o Neto fala que o Zubeldia, né, vai na linha de o Zubeldia, pelo que eu vi ali, é uma linha que o Zubeldia não faz um bom trabalho. Tivemos a fala do Mauro César, né, indo para um outro lado, falando, foi o Zubeldia que contratou o Rames. Ele fala, engraçado como a diretoria não assume culpas, indo para uma outra linha de raciocínio. Só que tá todo mundo falando, tem muita coisa acontecendo, e aí já vem informações de dentro, de fora, tudo o que possivelmente pode estar acontecendo na permanência do Luiz Zubeldia, e eu vou explicar aqui para vocês nesse vídeo toda a verdade. Gente, a diretoria neste momento chega e fala que está tudo certo. A diretoria fala, tá tudo certo, o Zubeldia é o técnico do São Paulo. Né, a Zubeldia. A diretoria confirma. A diretoria fala, espera, o Zubeldia, ele é o técnico do São Paulo, e a diretoria fala isso de forma oficial. Só que, por mais que a gente chega neste momento e fala, gente, eu vou falar assim, ó, o que está realmente acontecendo? O Zubeldia tá treinando, o Zubeldia ainda é técnico do São Paulo, não foi demitido, ele é o técnico oficial do São Paulo, e assim, só que não dá pra gente fechar os olhos pro que tá acontecendo, pra insatisfação que está tendo do trabalho do Zubeldia dentro do São Paulo. E aí que tá. É por isso que cria-se tudo isso, todo esse clima. E não é porque tá tendo uma fritura, não é isso também. Não é bem por aí. Vocês sabem que eu não passo pano pra diretoria do São Paulo, que eu critico quando tem que criticar. Não é assim. É que os resultados do Zubeldia estão ruins e vamos além. Eu me reúno com vocês aqui todos os dias. Por isso que eu falo, eu peço para vocês comentarem, falo, comentem, deixem a opinião de vocês. Ninguém sabe mais futebol do que ninguém. Todo mundo gosta igual, todo mundo ama o São Paulo igual. Então eu não tô passando pano pra diretoria. Só que assim, nós aqui não somos injustos. Eu sei que vocês têm uma discussão que vocês chegam pra mim e falam assim, Tidico, não é só o técnico, tem jogadores também, e eu respeito. Só que assim, da mesma forma como tem problemas na gestão, problemas na diretoria, tem problema no elenco, pra mim tem panela no elenco. Não é panela, mas tem ali algumas coisas que precisam mudar demais no elenco de São Paulo. Mas assim, eu não consigo defender o trabalho do Zubeldia. E não são só pelos resultados. Vocês sabem que eu não sou um cara... Vocês sabem que eu tento ser o mínimo possível injusto. É óbvio que nós estamos pé da vida por causa da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas me incomoda muito mais a Copa do Brasil. A Libertadores, pra mim, o São Paulo tinha chances... Pra todo mundo, o São Paulo tinha chances reais de passar do Botafogo com facilidade. O que eu não admito é o jogo contra o Atlético Mineiro. E eu prefiro... Olha pra vocês verem bem. Eu preferia muito mais a Libertadores. Só que a Libertadores não me incomodou tanto quanto a Copa do Brasil. E óbvio que eu prefiro a Libertadores, ganhar a Libertadores do que a Copa do Brasil. Mas por que a Copa do Brasil incomoda mais? Pela maneira inaceitável. Pela forma ridícula como o time jogou. E a gente não vê. A gente pode apontar várias coisas. A gente pode falar que tem panela no elenco, que Luciano não dá mais, que Rafinha, uma série de coisas, uma série de problemas no time. Só que a gente não vê esse time sem raça nos mata-matas. A gente vê jogando mal. E a partida contra o Atlético Mineiro eu atribuo ao sistema tático. Eu atribuo muita coisa às convicções do técnico. Então vocês percebem que não é pelo resultado? Eu preferiria... Estamos eliminados dos dois. Eu preferiria
ganhar a Libertadores, óbvio. Só que a Copa do Brasil me incomodou mais pela forma. O jogo do Corinthians, nós ganhamos, gente, de 3-1. É quase uma goleada. Para alguns é goleada. 3-1. Saiu todo mundo incomodado. Como é que a gente coloca a culpa nos jogadores? Porque quando perde, te digo, é culpa dos jogadores. Não foi o técnico que chutou, não foi o técnico que bateu o pênalti. Então, se os jogadores ganharam, a culpa é do técnico contra o Corinthians. Contra o Cuiabá. Não é porque o Cuiabá ganhou. A gente já viu várias derrotas assim que a gente. Pô, mas, cara, que jogo estranho. Os caras jogaram demais, não sei o quê. A questão é a forma. O São Paulo não tá jogando nada. E aí, tem um grande descontentamento. Aí, gente, a diretoria. É por isso que eu falo. O Aguirre, né? A Libertadores incomoda demais o São Paulo. A Libertadores incomoda demais a diretoria do São Paulo. Lá dentro do São Paulo, quando mexe com Libertadores. Então, o pessoal fica muito. O senso lá dentro do São Paulo modifica. O sentimento ali, a estrutura do São Paulo ela é modificada quando mexe com Libertadores. E o São Paulo foi eliminado da Libertadores de forma precoce, pela análise de muitos. Ainda mais porque pegou o Botafogo. São Paulo, né? Pela forma como nós jogamos contra o Botafogo, todo mundo entendeu que o São Paulo poderia ganhar a Libertadores caso tivesse eliminado o Botafogo. Sem querer cantar vitória, mas chances de ganhar, né? Chances reais de ganhar. Porque poderia ter eliminado o Botafogo. Se não fosse por alguns eventos individuais, por alguns, né? Por coisas que aconteceram. Vocês lembram muito bem dessa partida. E foi o Aguirre, né? Que tava em primeiro, depois caiu para quarto e foi demitido em quarto. E para mim até de forma injusta. Só que o Zubeldia tá numa situação parecida, né? Vinha muito bem e caiu muito de repente. Foi mais ou menos com o Aguirre. O Aguirre tava brigando título. Inclusive o objetivo nem era brigar título. Falaram pro Aguirre e pra nós que o objetivo daquele ano era se classificar para Libertadores e o cara foi demitido em quarto, se classificando para Libertadores. Eu fiquei pé da vida, eu particularmente fiquei pé da vida com a demissão do Aguirre. Mas também o futebol estava caindo demais. Eu até entendo a diretoria, porque o futebol estava caindo demais. É mais ou menos o que está acontecendo com o Zubeldia. E essa situação de que talvez coloque em xeque uma certeza de classificação para Libertadores, né? O São Paulo não é certo se o São Paulo vai ou não se classificar para Libertadores, está incomodando demais internamente e colocando muito o trabalho do Zubeldia em xeque. Eu acho justo. Eu sei que tem muitos de vocês. Eu não quero chegar aqui e ser o dono da verdade, mas tem muitos de vocês que chegam para mim e falam assim: te digo, não é culpa do técnico. Tem muitos que acham que é culpa do técnico e tem muitos que não acham. E beleza, gente, isso é opinião. Só que o que está acontecendo é isso. Tá dando todo esse rebuliço porque tem muita. Porque se fosse só boato, se fosse mentira, se fosse fake news, as coisas não estavam acontecendo da forma como estão acontecendo em relação ao Zubeldia. Eu tenho que chegar aqui para vocês e informar. E passar o que está acontecendo, o que pelo menos eu estou vendo. O que pelo menos está chegando para mim. Neste momento, o Zubeldia é o técnico do São Paulo, a diretoria fala que tá tudo certo. Gente, é o Zubeldia. Só que essa situação pode mudar a qualquer momento, a qualquer jogo. Jogo contra o Vasco, os próximos jogos. Pode mudar a qualquer momento por conta de tudo. Agora, está certo por enquanto, mas assim, é até estranho falar isso. Mas não tem nada certo. As informações, as atualizações irão acontecer jogo após jogo. Zubeldia tem. Te digo, fala aí. Para o Zubeldia continuar para 2025, neste momento é muito difícil. Muito difícil o Zubeldia continuar para 2025. Do jeito que nós estamos vendo, muito provavelmente as coisas irão mudar para o técnico Luiz Zubeldia em relação à sua história do São Paulo. Acredito que nos próximos jogos. A diretoria fala que está tudo bem. Acho justo a diretoria falar isso, acho ético. Você não pode chegar e
queimar um profissional, uma pessoa que está trabalhando junto com você ali, né? De forma. Não é queimar que eu quero dizer, é jogar contra midiaticamente, né? Em relação à informação, em relação a falas, discursos. Então eu acho certo a diretoria, por mais que já não queira mais o Zubeldia, já esteja muito descontente e a avaliação irá ficar muito mais criteriosa, você chegar e falar, não, tá tudo bem e tal. Eu acho certo esse posicionamento porque você tem que ter consideração pro profissional que lá está. O Zubeldia só não está nos agradando, né? Alguns está agradando, mas para outros não está agradando profissionalmente falando. Tem que ter respeito pela pessoa, né? Então eu acho certo a diretoria, por mais que não esteja nada bem, a diretoria, antes de fazer o que nós estamos vendo que vai acontecer, chegar e falar, não, tá tudo bem, peraí. Porque a diretoria não pode chegar igual a gente torcida e manda embora, pelo amor de Deus. Eu entendo essa movimentação da diretoria. Então, por enquanto, gente, a diretoria fala que tá tudo certo, que o Zubeldia é o técnico de São Paulo, neste momento, e que pretende continuar. Mas a gente sabe que isso não funciona assim no futebol e principalmente no São Paulo. E muito se dá por conta da Libertadores. Tá aquela coisa de Libertadores. Pela forma como o São Paulo poderia ter disputado o título da Libertadores se tivesse eliminado o Botafogo e a questão em xeque de se classificar ou não para a Libertadores 2025, que eu, né, torcedor otimista, acredito que o São Paulo se classificará. Galera, tivemos uma outra informação, está confirmado, reforços no São Paulo agora já para 2025, podem enxergar esse ano, mas para a temporada de 2025, a diretoria já irá começar a se preparar. O que nós temos por enquanto é um atacante, um meio-campista e um lateral esquerdo. Pode ser que cheguem mais. Neste momento, nós temos 3 posições confirmadas para contratação no São Paulo: lateral esquerdo, meio-campista, né, o meio-atacante, e mais um atacante. O Jamal Lewis, a diretoria entende que. Jamal Lewis, a diretoria entende que precisa de mais um. O Wellington vai embora, Lanza não tá pronto, né? Tem muita questão do Zubeldia também. Pode ser, gente. Só que pode ser que a diretoria já esteja se preparando para contratar mais um lateral esquerdo sem o Zubeldia. Tá? Talvez aqui seja uma coisa sem o Zubeldia, porque ele gosta do Wellington. Ele deixa claro que o Jamal não é prioridade para ele e que o Wellington é o que ele entende ser o mais necessário ali da posição. Bem como o Rafinha na lateral direita, né? Luiz Gustavo, o Luciano de meio atacante. Então, algumas contratações podem ser que a diretoria se prepara já pensando, olhando o cenário, caso o Zubeldia não esteja mais no São Paulo. Lateral esquerdo, porque a diretoria entende que não será só o Jamal Lewis. Jamal Lewis com uma história bem estranha no São Paulo, porque a gente achou que ele ia chegar e jogar. E os reforços não são colocados para jogar, né? O Santilongo, o Marcos Antônio, o Jamal Lewis, reforços que a gente achou que iriam chegar jogando no São Paulo. Por conta das posições, né? Nós não temos um meio de campo definido com o Luiz Gustavo e o Bobadilla. A gente gosta, mas fizeram o Luiz Gustavo fez algumas partidas ruins. Daria para ter colocado o Marcos Antônio, com o Santi, uma coisa diferente, né? O Wellington, bem contestado, também poderia ter entrado o Jamal Lewis. Então fica essa coisa toda, né? E o meio atacante, óbvio, né? Que a diretoria precisa mexer isso. Já tivemos informações também que vai ter uma cobrança muito grande em cima da comissão técnica e do elenco por conta dessa partida contra o Cuiabá. É como se fosse um basta, né? Precisa mudar, não interessa. Não é que vai demitir alguém. A diretoria não chegou e falou: vocês não ganharem o próximo jogo, vocês vão ser demitidos. Não é isso. Só que são atuações. É aquilo que eu falei, não são nem os resultados. São atuações inaceitáveis. Tá tão ruim o futebol do São Paulo, infelizmente, que 3-1 no Corinthians nós saímos com vergonha do jogo. Isso não pode acontecer. E aí, um desses grandes nomes para 2025 é o Oscar, né? Porque a diretoria não fez nenhuma grande venda. Falou, né, que com a saída do Rames iria conseguir trazer um jogador da mesma grandeza, né, de uma magnitude mundial, assim, um jogador de nível mundial, bem conhecido, e a torcida fica esperando por isso, né? Por mais que chegue e fale, calma, o São Paulo precisa de tempo para quitar as dívidas, vai ter o teto agora. Nós não aceitamos, a torcida não aguenta
que não traga nenhum jogador de grande expressão. Então o Oscar seria um nome óbvio com tudo o que tá acontecendo no São Paulo, principalmente com o Luciano ali, né, que não é atacante. A gente precisa ver o Luciano. Eu não quero, sabe? O Luciano, eu já tô bem de saco cheio do Luciano por conta das atitudes dele. Só que eu não acho ele um atacante ruim falando de nível Brasil. Eu queria o Luciano, né, num time encaixadinho. Você tem o Luciano para entrar no segundo tempo de atacante, eu acho legal. Que a gente não aguenta mais ver o Luciano de 10 ali, de meio atacante, e o São Paulo com esse futebol, né? Então não é pra queimar o Luciano, só pra trazer um meio atacante e um técnico que consiga meramente enxergar tudo isso, né? E aí o Oscar seria um nome, né? Porque viria pra, com um nome de nível Europa, conhecido mundialmente, uma grande negociação, um grande negócio, né? E é um cara que tem um histórico muito grande de retorno, né? Essa conversa dele possivelmente voltando para o Brasil e jogando no São Paulo, uma vez que ele já declarou que quer voltar, que a história dele com o São Paulo não é aquela que foi no passado, e o Júlio Casares, a diretoria, abrindo as portas, quando nós queremos o Oscar sim, e caso as conversas avancem, caso ele queira vir, nós iremos nos planejar, mesma história do Rames e do Lucas, nós iremos nos planejar financeiramente e administrativamente falando. Do Rames não, né? O Rames falaram que não tinha nada, mas já estavam contratando por debaixo dos panos. Foi o Lucas. O Lucas falaram. O São Paulo se planeja sempre. A gente fala com o Lucas toda a janela e a gente se planeja sempre administrativamente e financeiramente falando, estruturalmente falando, para receber um jogador do nível do Lucas. Então o Oscar seria mais ou menos a mesma situação, uma vez que já tem esse histórico com o São Paulo, já tem muito burburinho em volta disso, né? De um possível retorno do Oscar para o futebol brasileiro e o São Paulo sendo um grande time em potencial. Aí tem Flamengo, São Paulo, Inter. Inter eu acho difícil, acho que ficaria mais entre São Paulo e Flamengo, mas o São Paulo até mesmo, o Oscar eu acredito que não precisa de dinheiro, né? Eu acho. Eu imagino que não. Menos fortuna, eu acho que o Oscar consideraria bastante vir para o São Paulo, principalmente com o contexto atual. E a diretoria já confirmou, né? Pelo menos 3 bases de reforços em relação às posições. Meio atacante, sempre São Paulo sempre contrata meio atacante, né? E agora nós estamos sem, né? Uma vez que o Rames foi embora. Galopo pode deixar, Nestor. Mais um atacante, São Paulo sempre tenta contratar um atacante, né? Seja segundo atacante ou ponta. E lateral esquerdo. A gente imagina mais posições, mas o que temos por enquanto são 3 posições. Atacante, meio atacante e o lateral esquerdo, uma vez que só o Jamal Lewis não... A diretoria não quer. A diretoria quer 2 com a saída do Wellington e o Lanza não se firmando no time profissional do São Paulo. Mas é isso aí, o vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem, quem quiser, claro, o que vocês acharam, isso é muito importante. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.